Posso começar, pessoal? Vocês estão querendo um frango, uma maionese, uma caixinha de cerveja? Me convida. Uma farofa. E uma farofa? Não, fiz for para a farofa, põe a dela. Posso começar? Tudo certo? Então, vamos dar início a mais uma reunião dos Conselhos Administrativos, conjunta com o Conselho Fiscal do Instituto Poliprev. Na pauta de hoje, aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 3/6/19, apresentação do Conselho Fiscal mensal, apresentação e discussão sobre o PCCV dos funcionários do Instituto e a devolutiva dos encaminhamentos dados após a realização do censo previdenciário. Iniciando, então, pela aprovação da ata, que já foi enviada previamente por e-mail para todos os conselheiros. Todos de acordo, todos aprovam. Alguém tem alguma ressalva, alguma coisa para colocar? Não? Então, a ata aprovada? Então, por unanimidade, a ata do dia 3/6 aprovada. Então, vamos para a apresentação do Conselho Fiscal do mês de maio, Ligiane? Maio. Que é seu, hoje ele está temporada. Antes da Ligiane começar a apresentar, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os conselheiros e ao Instituto também, por terem compreendido a necessidade da alteração da data desta reunião de segunda-feira para hoje, em virtude da convocação do prefeito para uma reunião com os servidores, no mesmo dia e horário no qual estava agendada a nossa reunião. Então, muito obrigada pela compreensão de todos. E vamos tentar que, como pediu a Silene, que isso não se repita. Falar ao prefeito, ó, não marca mais no nosso dia, não. Não, mas não foi isso. Eu falei não com relação à mudança da data. A mudança da data fica valendo que eu escrevi no grupo. Né, eu sou aposentada, tenho umas facilidades. Mas eu falei porque a reunião poderia ter sido melhor, que nós fomos. Abrimos mão de uma para ir na outra, e eu estou falando da outra. A outra poderia ter sido melhor. Muito melhor. Mas valeu. Valeu. Não, e também é difícil atender todo mundo, né? A minha não atendeu. Televisão de. Televisão não tem. Já foi. Pode, gatinho. Bom, a gente analisou os demonstrativos de maio. Então, ali vocês podem ver o valor do repasse da Prefeitura, aplicado no Santander, valor da Câmara, a data, o parcelamento, número da parcela, o valor, onde foi aplicado. Com prévio, no mês de abril, não foi feito nenhum processo, então a gente não houve pagamento para a FIP, mas houve o valor compensado. Então, eles fazem a compensação no mês, depois no mês seguinte o que entra é feito um cálculo e depois o pagamento é feito com mês de atraso. Então, por isso que não tem pagamento para a FIP no mês de maio. Folha de pagamento, número de aposentados, o valor, esses valores são brutos, número de pensionistas, número de afastados. Nós tivemos um aumento de 20, se eu não me engano, afastados de um mês para o outro. Depois eu estou até fazendo um levantamento que, assim, por setor, por função, que eu acho que a gente, de repente, podia estar encaminhando um documento, porque eu acho que cai naquilo que a Nara falou da outra vez. A gente vem, aponta, mas eu acho que não é só apontar, eu acho que a gente tem que começar a tentar resolver de alguma forma. De repente, comunicar à secretaria, eu tenho tantos afastados na sua secretaria relacionados com tal coisa. De repente, não dá para você... Eu acho assim, vamos ser otimistas, não é? De repente, aquelas certidões serem anexadas, porque no passado a gente já pegou prestador de serviço que não estava correto. Pedimos para numerar e rubricar os processos. E aí, como a gente tem um carro lá no Instituto,
que é utilizado por várias pessoas, a gente sugeriu que depois vocês podem deliberar como é que vai ser feito. A gente sugere que seja feito o mesmo que faz na prefeitura, faz um termo, coloca a carteira de habilitação do funcionário, um termo de responsabilidade do veículo, porque a gente teve uns incidentes com o carro que não foi culpa do Polifred, foi de terceiros. Mas eu acho que fica uma coisa mais regulamentada, entendeu? Eu acho que fica melhor, mas isso é uma sugestão do fiscal, entendeu? Aí depois vocês pautam para discutir isso depois. A carteira, eu fiz aqueles levantamentos dos últimos 3 meses, depois eu até anexei numa via que eu vou passar para vocês, que tem a do financeiro, que está bem melhor especificada. Mas aqui, só para vocês conseguirem observar que aquele resgate da Caixa saiu, tá vendo? Ele entrou aqui no IMA 5 e os títulos, tá aqui, a carteira a longo prazo, ela estava 256, baixou 196 porque foi alocado no BB previdenciário. Então, isso foi discutido, comitê, teve deliberação do Conselho Administrativo, a gente conferiu as APRs. Aqui vocês podem, como sempre, são os mesmos que ficam em vermelho, que são aqueles fundos problemáticos, entendeu? Só esse TMJ aqui, né? Estamos para escolher gestão e administração. Então, ele tá azulzinho, né? Mas tem bastante coisa que dá para resolver. Acho que 80% dele dá para recuperar, né? Então, assim, esse daqui é bom, porque esse daqui estava lascado e até está no azulzinho agora. E o Pix foi aquela recuperação de mais 423 mil. Só que aí até a própria Planner, ela errou o relatório, ela corrigiu. Porque o valor da cota, menos os 423, estava dando a mais. A gente achou que tinha alguma valorização, alguma remarcação. Aí enviaram semana passada para a gente, daí no enquadramento de maio a gente manteve a informação que a gente tinha. Uhum. Já corrigiu o valor correto do Pix. São sempre os mesmos, vocês olharem aqui, ó. Sculptor, os áticos da vida. Então aqui a gente não tem nenhum apontamento quanto a algum processo ou quanto a alguma atividade ou qualquer processo de empenho. A gente deliberou assim, a gente vai lá e perde bastante tempo vendo o processo de pagamento. E aí a gente decidiu fazer uma reunião só para carteira de investimentos, para o Conselho Fiscal ficar mais próximo dessas negociações, entendeu? Das AGCs, lendo e verificando isso. Então, a gente decidiu meio que isso em reunião, que a gente não participaria mais com vocês como essa reunião mensal. A gente vai fazer as nossas reuniões lá, vamos continuar prestando contas através de documento mensal e a gente mantém em conjunto a trimestral, que é aquela do parecer, que, entendeu, todo mundo tem que assinar e deliberar. Porque eu acho que a gente tem, eu acho que está tendo um pouco de confusão, talvez, nas atribuições. Está tendo um pouco de confusão nas atribuições, vamos dizer assim, o que é da diretoria, o que é do Conselho Administrativo, o que é do Conselho Fiscal. Então, a gente quer aprofundar mais na carteira, mais nos empenhos. Nós vamos continuar vindo, entendeu? Como sempre viemos em todas as reuniões do Administrativo, mas sem fazer parte da reunião. Vamos entregar o documento, se tiver dúvida nós vamos responder, mas não como parte integrante mais dessa reunião mensal. Não vejo, no passado eu acho até que a gente precisava de força para deliberar algumas coisas, mas eu acho que agora, porém a gente se coloca à disposição, nós queremos fazer uma reunião agora, junto com os dois conselhos, nós vamos vir normal, entendeu? Vai falar de censo, vai falar primeiro com o conselho para depois falar com o outro, não, marca uma reunião conjunta, a gente vem. Mas não, sabe, a gente precisa ter mais liberdade, eu acho, de fiscalização. E aí a gente consegue especificar a data,
vamos atender o pedido da Nara, vai ser aberto, só que nós vamos fazer durante o dia, porque como a gente fica muito tempo lá vendo papel, eu acho que não posso pedir para ficar 5 negros lá do Instituto, com a gente até altas horas. Mas aí a gente publica as datas, todo mundo pode participar e ver o trabalho do Conselho Fiscal. Posso falar? Eu acho pertinente até a colocação de vocês, pela justificativa que você está trazendo. Eu entendo que as atribuições do Conselho Fiscal, elas vão bastante além, porque é demorado, é cansativo, tem que ter atenção, eu compreendo tudo isso. A minha única preocupação é a gente perder o vínculo que nós conseguimos criar anteriormente, no passado. Porque eu acho que os dois conselhos caminharam muito mais próximos quando nós caminhamos juntos. Mas eu concordo com vocês, que um pouco nessa gestão agora a gente está meio que perdido, meio distante um do outro. E apesar das atribuições serem diferentes do Conselho Fiscal, do Conselho Administrativo e da diretoria, eu acho que somos todos servidores e quanto mais próximos e mais participativos uns dos outros, um com os outros, melhor. Então, a minha única preocupação é levantar-se essa barreira que existia no passado novamente. Mas Na verdade, a gente vai estar do mesmo jeito, todo mundo vai vir. Só não vai constar na mesma ata, entendeu? A gente vai vir, inclusive a entrega do relatório vai continuar sendo mensal, do jeito que foi especificado. Nós não vamos fazer apresentação, porque eu acho que, assim, não tem necessidade. Se tiver, a gente fala, ó, eu acho legal. Pontual, né, coisas mais pontuais, entendeu? Eu acho que acaba que, entendeu? As coisas ficam iguais em determinados momentos. E então, assim, a gente vai focar vamos focar mais a carteira agora. Então, a gente vai continuar, só não vai continuar junto em reunião no papel, entendeu? Vai continuar tudo igual. A gente sentiu a gente sentiu essa necessidade também, até não é pelo conselho anterior, longe disso, mas a gente sentiu essa necessidade de estar entrando mais um foco fiscal também na questão do investimento. Não que passou em branco, nada que tenha, mas a gente quer estar mais inteirado também, para não ficar só nas costas dos meninos, que é do comitê e dos funcionários. A gente quer entrar de vez para quê? Para ver também e para ser questionado por vocês e pelos demais funcionários também. Então, assim, e isso demanda um pouco mais de tempo. A gente vai perder um pouco mais tempo com isso. Não que a gente não vai vir, a gente vai vir nas reuniões do mesmo jeito, pode ser dúvida, mas eu acho que fazer parte da pauta com uma apresentação dessa, eu acho que vocês podem ganhar mais tempo na reunião do conselho, né? E a gente vai estar informando do mesmo jeito com esses relatórios mensais que vai continuar fazendo. Isso aí a gente não vai fazer. Qualquer um do Conselho Fiscal. As dúvidas nós iríamos tirar como? Porque você vai apresentar um relatório. Não, a gente pode, eu posso até encaminhar. Por todos. Né? Alguns podem interpretar de um jeito, outros de outro. E daí qual vai ser o momento desse esclarecimento para quem tem dúvida? Não, a gente manda antes o relatório, vocês podem colocar no grupo, ler e os questionamentos vocês podem fazer aqui pra gente, entendeu? Se achar oportuno, Eu só vou nós colocar for mais uma apresentar. coisa. Apresenta o relatório. Porque o questionamento... Não, pode terminar. O questionamento no grupo, eu acho ele muito... Aí acho que eu sou mais do tempo antigo. Eu acho que no grupo não fica uma coisa assim. Algumas perguntas, né, e algumas dúvidas têm que ser tiradas olhando a gente para a pessoa. antecipadamente. Surgiu uma dúvida que é geral, coloca item de pauta. Aí sim. E convida o Surgiu Conselho uma Fiscal? dúvida, aí sim, se for necessário a presença do fiscal. Não, tudo bem. Era essa a minha dúvida. Vou A só minha colocar- dúvida era essa a minha dúvida. Vou só colocar mais uma coisa. Ah. A reunião conjunta entre o Conselho Administrativo e Fiscal foi por deliberação. Então, vou pôr em deliberação do Conselho, o que todo mundo acha. Porque eu compartilho da opinião da Silene. Por exemplo, eu não acabei de tirar a dúvida da sua apresentação, mas também não terminou. Eu vou voltar lá no assunto, porque eu tenho algumas perguntas para te fazer, para fazer para vocês.
E eu acho que no mundo hoje está muito difícil interpretação de texto. E ficar dependendo de tirar a dúvida, às vezes, só pelo grupo, perde o vínculo que eu estava mencionando anteriormente. Não, eu mando, a conversa é assim, a gente manda o relatório para vocês, vocês vão ler. Eu tenho dúvidas, nós vamos estar aqui na reunião. Já você mandou o relatório, eu não entendi tal coisa. É isso, entendeu? Vai cair numa coisa de dizer assim, ó, mas esse assunto não está pautado, entendeu? Ah, mas eu acho que Tudo vai bem. no bom senso. Eu estou levantando. Nós vamos por assim. Eu estou tirar levantando, dúvidas. gente, eu estou levantando todas as possibilidades, todas as hipóteses. Posso entender. Eu tenho que levantar, eu estou enxergando um macro, não posso enxergar Sabe por quê? É assim, existe uma, por exemplo, aqui, o Conselho Fiscal, ele tem as reuniões dele, vai fazer do jeito dele. Às vezes, como que, tudo bem, a gente deliberou junto, mas aonde que está que tem que, o administrativo tem que deliberar se o fiscal vai ficar junto ou não? Justamente, é o que eu ia dizer agora. Primeiro, a gente tem que entender que cada um tem uma função. A diretoria tem a função dela, da administrativa, o Conselho Fiscal de fiscalizar e o administrativo de fazer aquilo que é também uma fiscalização do que o administrativo faz, ao mesmo tempo deliberando sobre assuntos que o administrativo precisa. Então, essa separação ela tem que ser feita, sempre tem que ser feita. Acho que a presença do Conselho Fiscal apresentando aqui é legal, é bom, mas não é essa função que o Conselho tem que fazer. Eu acho assim, sabe por quê? Até porque houve questionamento de participação do fiscal em reunião do administrativo, entendeu? Essa participação pode ser então, feita a gente fez isso no passado para agregar, mas se isso foi entendido de maneira errada, então a gente vem como ouvinte. Porque muitas dúvidas, Jean, elas são tiradas com a diretoria. O Conselho Administrativo ele tem uma ligação com a diretoria porque ele é o administrativo, ele que delibera sobre as coisas do administrativo. Então nós temos que recorrer ao administrativo para as informações que você vem apresentar aqui, muitas das provas que você vai apresentar, nós temos que recorrer ao administrativo. Também fazer o diretor-presidente, aos diretores, aos funcionários, temos que recorrer a eles. Então isso que você faz é um papel até, eu acho que é extra à função do Conselho Fiscal. Então eu entendo da forma de que vocês têm que fazer a reunião de vocês e trimestralmente vir aqui, eu acho que é o mais perfeito que existe. E aí coloco a minha posição já, Sandra, que eu sou favorável dessa forma. Deixa o pessoal terminar. Fala, Fábio. Já te fiz passo a parte palavra. do fiscal, né? Até agora com a apresentação do relatório, né, também do Poliprévio Gerencial, praticamente acho que também ficou meio, né, redundante de ser mensal. O trimestral acho que poderia continuar. Pode falar, tá bom, Fábio? Sim. Pode falar, Márcia. Não, só vou falar um pouco do que aconteceu. Quando começou a ser conjunto, foi até na época, eu lembro que eu fui uma das pessoas eu era conselheira e fui uma das pessoas que achou que devia ser conjunto. Porque, assim, o questionamento que nós servidores tínhamos era a questão do Conselho Fiscal, porque a gente ia nas reuniões do administrativo, sabia o que acontecia, mas não sabia o que acontecia no Conselho Fiscal. E aí, quando passou a ser as reuniões conjuntas para fazer prestação de contas mensais, trimestrais, anual, eu achei que foi muito importante para o servidor, aquela coisa mensal. Até porque, a cada 3 meses, todo mês tem, eventualmente, tem um contrato, tem alguma coisa que o conselho vai colocar a sua visão, o seu parecer. Para mim era muito importante. E, gente, tem alguma coisa que eu tenho que falar que é importante, mas me deu um branco. Enquanto você não lembra, eu vou só fazer uma colocação. Vou repetir que eu respeito, entendo a opinião, mas eu sempre fui bastante incisiva nas coisas, bastante honesta e verdadeira. Inclusive, eu já fui até questionada se eu vou mudar de postura, porque agora eu sou presidente do Conselho Administrativo. E não, eu não vou. E não tenho meias palavras. Eu não posso aceitar a decisão, se essa decisão está vindo, porque saiu nego falando que o Conselho Fiscal ficava se enfiando no Conselho Administrativo para ganhar jeton. Porque isso, quem falou deve dobrar a língua e cuidar da própria vida e saber do que está falando, da história pregressa desse conselho. Então, isso não ia com isso aqui. Então, eu vou pôr para fora como eu sempre fiz. Então, eu discordo dessa mudança porque eu sei que vocês estão magoados e chateados porque ouviram besteira. Porque se falam muita besteira.
sabe? E aí, nego morre pela boca, porque em vez de cuidar do seu setor, do seu serviço, fica cuidando do que não é da conta. E eu ouvi mais. Eu já ouvi, inclusive, que eu e a Eliette queríamos ser presidente do Instituto. Se eu quisesse, eu teria me candidatado. Então, essas coisas a gente tem que esgotar e não pode deixar afetar a vida e o bom trabalho que a gente desempenha, sabe? Legião e Conselho Fiscal. E eu não posso ir para casa com isso aqui, porque vai me fazer mal. Então eu ponho para fora, porque daí pelo menos todo mundo já sabe o que eu penso, e eu não fico passando mal depois. Porque é inadmissível que eu não vou, e o André está aqui presente, eu não saio daqui ou da minha casa para ir lá me meter nas funções dele enquanto presidente. Quando eu tenho algum questionamento, ou quando eu tenho alguma discordância, eu vou lá e pergunto a ele. Levo a questão, André, é isso, mas eu não passo por cima dele como fui acusada. Eu não passo por cima do diretor financeiro administrativo, nem pela diretora de previdência. Eu coloco o meu questionamento. A Bia também está aqui, o Douglas está, e eu já fui até eles perguntar, mas nunca fui lá dizer, Bia, você tem que tirar um funcionário daqui por lá ou fazer assim o assado. Eu vou lá e questiono. Então, eu não vejo onde a gente ultrapassou os limites entre conselho e administração do Instituto. E também, acho que vocês não devem se chatear com essa história de ouvir falar de jeton, porque Márcia, Eliette, eu, até o Edu lá anteriormente, você, Nívia, fizemos o que pudemos e já levamos esse assunto por diversas vezes para discussão, para diminuição do jeton. Então, ninguém está aqui porque gosta só de ganhar jeton. Está aqui porque gosta de fazer o Instituto funcionar e se preocupa com o futuro da aposentadoria de todos os servidores. Então, assim, eu aceito o que vocês estão colocando, me coloco no lugar de vocês, porque eu imagino que vocês estejam tão magoados e tão chateados como eu estou, de ter ouvido coisas que eu ouvi, que eu não fiz. Sou incisiva, tenho meu jeito. Como o Guimarães gostava de falar, você é imperativa. Ele pode dizer o que é a opinião dele, eu respeito e eu acho que ele tem razão, mas é o meu jeito. Mas eu não vou engolir essas coisas, porque não dá, né? É muitos anos de muita coisa que vem rolando para você chegar agora e falar assim, não, nós vamos decidir trabalhar de acordo de boatinho, de fofoquinha, de falar historiozinho por corredor afora. Mas eu entendo e eu respeito. Posso concluir, então? Agora pode. O que eu queria dizer é assim, que nas deliberações o Conselho Fiscal não participava. A gente trazia a questão, as deliberações eram referentes ao orçamento. Mas toda e qualquer deliberação que era de exclusividade do Conselho Administrativo, nós não participávamos. Mas eu acho que o grande ganho foi trazer o Conselho Fiscal mais próximo ao servidor. É isso. Deixa eu só... Peraí que a Eliette pediu a palavra, eu já te passo, Reginaldo. Então, eu nem estava sabendo disso que você colocou, Sandra. Assim, quando foi apresentada a proposta, foi no intuito mesmo assim, da gente crescer, da gente avançar. Eu acho que assim, as coisas, a gente sempre pode fazer experiência. Eu acho que quem tem compromisso independente, vamos supor, de ser ou não junto, a gente está aqui se comprometendo a estar junto. Então, eu não vejo por aí. Eu acho que sim, você desabafou, mas não é isso. Pelo menos a minha postura não foi isso que a gente conversou em reunião. Nós estamos querendo fazer um trabalho diferente. E é uma experiência. Isso não significa que vai ser eterno. Se a gente fazer experiência e de repente achar, não, em algum momento precisa voltar, a gente pode discutir e voltar. Mas não foi nesse intuito. Pode estar se falando, está desabafando, mas não teve essas conversas na nossa reunião. Entendeu? Eu ia, 70% que ela falou, que ela falou, eu ia falar também. Mas essa questão... jura, Nívia, que você ratifica? Que linda. Mas não foi nada isso, Sandra, que pelo menos não partiu isso de mim. Eu acredito que na reunião quando a gente citou isso, não surgiu nada disso, tá? Quero ficar tranquilo nesse ponto, porque a intenção nossa de fazer isso é o quê? Crescer, como a própria Eliette falou, o quê? No sentido de fazer o papel dentro das atribuições do Conselho se aprofundando mais, para ter mais tempo para isso. Não estou falando que a gente não vai vir. Vamos estar aqui do mesmo jeito. Já entendi isso, entendeu? Reginaldo. Então, já entendi que vocês vão participar, eu já entendi qual é a necessidade, mas eu tinha que falar isso. Não avançando, não é para avançar na reunião de vocês, mas também para a gente ter o quê? Um pouco mais de liberdade para entrar nos investimentos, porque eu acho que não estamos fiscalizando, o trabalho de Nilo está muito bem feito, como eu disse lá atrás, para a gente entrar também de uma forma de um braço fiscal e também para ajudar no que for preciso. Então é isso que a gente queria. Só para complementar, a gente no comitê achou positivo
estava tendo um grande esforço para fiscalizar, vamos falar o custeio administrativo, 400 mil por mês, que são os gastos, e deixando 1 bilhão descoberto. Isso vai complementar, para a gente foi positivo isso. Que é o carro-chefe, vai ter mais olhos acima, que a gente é ótimo. No caso, então, nós teríamos uma pauta permanente, que seria um espaço aberto nessa reunião, justamente para o questionamento. Quem tiver naquele espaço, toda reunião, poderia ter essa pauta já colocada. Que aí elas não precisam ficar fazendo, e se alguém tiver alguma dúvida, leu, e nesse espaço aberto, faz o questionamento, eles estarão presentes. Então, eu não vi muita mudança, a não ser nisso aí. Bota uma pauta permanente. Igual a aprovação da ata. Duas pautas permanentes. A aprovação da ata e... Fica aberto, se ninguém tiver questionamento, só não eles pode estão ser permanente, participando. pode ser uma vez no mês. Após o relatório. Mantém o mesmo podemos jeito, sempre segundo, entendeu? Seria a mesma coisa, basicamente, só que vocês não teriam essa obrigatoriedade de estar aí fazendo, tendo tempo de fazer. Na verdade, a gente só não vai estar na mesma ata. Na mesma ata, exatamente. E assim que for preciso de qualquer convocação, convoque-se o Conselho Fiscal para apresentar isso e tal. Tá. Vai dar uma brecha na pauta, a gente fala. E, gente, tem também, a gente está aberto até. Douglas, entendemos isso. A gente não resolveu, aí põe na reunião tudo, mas geralmente a gente consegue resolver bastante coisa. Posso perguntar? Alguém tem mais alguma colocação? Tem mais alguma coisa? Posso perguntar do relatório? Queria que você explicasse, por favor, um pouquinho melhor da questão do carro. Ficou meio vago para mim. Então, o carro lá é um aluguel. Não, eu entendi que você quer que faça um documento. Você sugere. Mas E assim, nas andanças do carro, houve duas colisões, que não foi por culpa do Instituto, foi culpa de terceiro. Mas acabou que a conta chega pra gente. Até aí, entendeu? Então, assim, houve questionamento por parte dos conselheiros, porque na prefeitura existe... para você dirigir o carro oficial, você tem que colocar uma habilitação, faz um termo de responsabilidade, entendeu? Porque isso daí depois pode dar um... Tipo, não aconteceu muita coisa agora, mas pode acontecer depois, ou pode... Já não foi? Mas sempre teve, mas tinha antes. Tem, mas agora... Na verdade... E tem seguro? Mas espera aí, deixa eu terminar. Então teve colisões no plural. Isso, foi foram duas. Foram duas pequena colisões. Que não foi de responsabilidade do Instituto, mas por que gerou custo do Instituto? Porque a locadora repassou o gasto, né? Passou a cobertura da franquia ficava mais cara. Foi duas colisões pequenas, uma em 2017. Mas o terceiro não pagou, então. Não, e foi feito o boletim de ocorrência certinho. Então quem deu causa na colisão não pagou, é isso? Isso, foi terceiro. Foi 2 raspão que E teve como no fica veículo. isso? Não cobra do terceiro, não aciona o terceiro judicialmente, nas pequenas causas, não funciona nada disso? Fica assim? Não, faz boletim, né, Sandra? Porque assim, ó, Esse é um outro processo, mas assim, uma era de 2017, Então não é de agora. Não, e uma não. E assim, existia até, o Fábio até mandou cópia de e-mail e tudo mais, que o Guimarães falou que tudo bem, que assumiria que... Claro, de servidor tá tudo bem, vamos E teve pagando, uma apoiada, recentemente com a Janaína, recentemente agora não é coisa recente, do início do ano, que a pessoa bateu, que se invadiu, mas pegaram placa, pegaram tudo, passou por conta, foram valores de pequenas montas, já foram apresentadas nos relatórios do Conselho Fiscal do passado aqui para o próprio administrativo, e que assim, a pessoa se invadiu, sumiu, e o pagamento do valor da franquia do seguro fica mais alto que o valor do reparo repassado. Por quê? Porque a locadora mesmo tem lá o sistema de recuperação de veículos, eles que fazem, a gente acaba saindo a mesmo custo. No caso de 2007 foi comigo, foi uma falha até da empresa, né, que lota, o funcionário até saiu depois, porque logo em seguida foi fazer uma vistoria, revisão no carro e não verificaram isso. Eu comentei com o Bruno, quer dizer, a própria... Isso aí é um problema sério. E nesse termo que vai ter, nesse termo não, com esse carro, tem algum controle de quem sai com o carro? Tem algum registro do horário que saiu, o horário que retornou? Quilometragem, A hora que sai... A diferença é que assim, como na prefeitura, a gente estava conversando aqui, eu não quis dar uma autorização dessa, mas assim, na prefeitura, quando sai a portaria, nós fazemos a portaria de autorização para dirigir, qualquer uma prefeitura que faça essa, que
o que supõe que haja portaria é a apresentação da sua documentação com um termo de responsabilidade destinado. Eu acho que a Ligia está apontando exatamente a falta desse termo. Mas isso até estava conversando aqui, é coisa de gestão. Semana que vem a gente já faz isso, os servidores, todos que estão autorizados a dirigir, vão assinar o termo, vão colocar a cópia da habilitação para a gente estar formatando isso com instrução normativa. Isso é porque até porque é o correto. Pelas normas, acho que não são todos que são autorizados, né? Não, e tem que ter controle. Porque na educação tinha essa questão. A gente já tem todos os controles, o que falta é esse termo assinado. Semana que vem a gente já providencia isso, todo mundo assina e pronto. Resolve. Pode falar, Ademir. Inclusive, esse termo de responsabilidade, a pessoa que dirige carro de empresa, ela tem por obrigação ter o exame toxicológico, viu? Então, isso se pegar um advogado aí, vai ter problema futuramente. No caso é AD. Aí ED, né? Não, pode ser até AD. Esse aqui é AD, mas exige a... Alguém tem mais algum questionamento para apresentação? Posso? O Edu quer perguntar. Aquelas parcelas que eu estava vendo ali, tem 46 parcelas. Eu me lembro que lá em 2017, o Dixon fez... Viu o nível? Me lembro que lá em 2017, o Dixon dividiu em 60 parcelas de 900 e pouco. Hoje eu estava vendo que são 46 parcelas de 700. Aquele do Dixon não foi. Tudo bem, então, mas isso que eu quero saber, porque deixou de pagar uma época. Então, é porque assim, você pode ver que eu, na verdade, tenho uma correção e tem um calote no meio do caminho. Então, eles tentaram fazer um outro parcelamento e que não progrediu. Que é a dívida que a prefeitura tem com o Instituto. Isso. Só um comentário, eu até ia mencionar isso depois, mas aproveitando o gancho, o que acontece? Nós temos um parcelamento ativo que foi feito pelo Pavan que está sendo pago, que é esses valores que você mencionou. Nós temos um que foi feito com o Guimarães, com o Dixon, que ele assinou o termo, mas esse não se efetivou por uma série de problemas, né? Então isso nunca foi pago nenhuma parcela, nunca foi registrado no CADPREV. Essa dívida que o Conselho Fiscal tem apontado e que nós temos cobrado insistentemente a Prefeitura, inclusive no grupo hoje do Conselho, se você olhar, até o Fábio, que eu fiz uma brincadeira com ele, hoje foi protocolado aqui na Câmara um novo projeto de lei autorizando a Prefeitura, né, a fazer o sequestro do FPM, autorizar, né, a vinculação do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, para pagamento da dívida. Então, assim, é mais um passo para que a gente receba essa dívida, que são os anos de 2015 e 2016, 2015 com o 13º e 2014 os auxílios doença, a diferença de pagamento do auxílio doença de novembro e dezembro. Essa é a dívida patronal que a gente tem da gestão do Pavan com o Instituto, que a gente está cobrando através do protocolo 12365 de 18. Então já está em sequência. O valor atual é 64.480. Alguém tem mais alguma pergunta para o Conselho Fiscal? Edu, só do parcelamento, só para complementar, a parcela atual está em 700, que o principal é 430 amortização, o restante atualização em juros. Então todo mês vai aumentar. Um pouco mais ou menos. De acordo com o artigo 83 da Lei 18, que é o que define lá os índices de reajuste. A Silene quer perguntar. Pode falar, o termo que está sendo usado lá no seu escritório, sobre os funcionários que estão licença saúde, tinha um nome lá, que eu não lembro agora. Auxílio doença, isso. Como que é feito esse controle? Ou não compete ao Conselho Fiscal? Não compete a fazer gente. Não compete. Existe um departamento de perícia que faz tudo isso. Na verdade, eu gosto de fazer esse levantamento porque é como eu citei agora há pouco. Eu acho que a gente pode começar a ajudar nisso. Então, a perícia vai lá, faz o serviço dela, vê o que tem que fazer. Só que a gente pode fazer um levantamento, porque, tipo, não, eu tenho muito caso disso, nisso, então
A gente faz o documento, o próprio conselho, para a secretaria, vamos dizer assim, viu? Acho bom você começar a olhar com outros olhos a sua secretaria. Deixar registrado. Vigia, se eu não me engano, o RH não manda para as secretarias com o seguinte: ó, a educação você tem tantos servidores, ou saúde você tem tantos, ou transporte você tem. Não faz isso. Então, E aí eu acho assim, porque tem secretário que não, eu acho que não está sabendo quantos tem. E aí, sabe, se você elencar os casos, entendeu? E eu gostaria até de mandar com o nome, né? Porque, assim, infelizmente a gente recebe Não sabe o que a gente poderia fazer? Mandar o nome a quantos dias em afastamento. E manda o motivo do afastamento, CCDF, 14, 21, nada. Naquele relatório Coloca o nome do funcionário e quantos dias em afastamento. mais detalhes. Eu queria mandar um Sugestão para auxílio, para auxiliar o processo que vocês estão pretendendo fazer. Eu acho que envolver a assistente social, a enfermagem do instituto nesse processo todo, porque às vezes uma visita da assistente social num paciente, né, num servidor afastado, um corpo a corpo que eu sei que já vem acontecendo, que elas já vêm desempenhando um trabalho bem diferenciado e bem produtivo, mas eu acho que ficar mais próximo, sabe? Levar, buscar com ela, porque às vezes a gente generaliza, né? Falando, o maior número é de CID psiquiátrico, é depressão. Mas, na verdade, a gente generaliza e acaba não olhando como um humano, né? Como pessoa. A gente tem que tirar um pouquinho desse negócio de que o servidor é um número só para a prefeitura e é um número afastado que está dando prejuízo. Na verdade, a parte fiscal é claro que interessa para a gente, até porque esse gasto, para mim, ele não tem, né? Ele não houve impacto dele. Então, eu quero muito pelo lado da pessoa e pelo lado do instituto, entendeu? E aí a gente consegue até rastrear casos pontuais, entendeu? Então, meses, no início, épocas do ano, entendeu? Na lei, até que a gente discutiu com os vereadores aqui na época, é que se afastamento por motivo de trabalho, o ambiente de trabalho não ajuda. Também para fazer a prefeitura melhorar o ambiente, porque você falou, não pode todo mundo. As pessoas estão afastadas porque o ambiente de trabalho dela não ajuda. Um ambiente insalubre para ela. Mas uma questão, a questão do aumento de aposentadorias, eu acho que nesse período agora, enquanto não definir essa previdência, essa votação lá no Congresso, muitas pessoas que estão próximas ou perto para aposentar vão correr. Então, provavelmente, vai aumentar mesmo o número de aposentados. Ela vem aumentando, eu acho que depois ela deve parar. Eu gosto que nós não temos a contrapartida, porque não tem contratação. Né? A gente gosta até de eu gosto de colocar o valor, que é para vocês sempre se atentarem para isso. Mas não no mesmo número, né, Nívia? Não, pelo que eu observo. Ô, Nívia, deixa eu fazer uma pergunta. A prefeitura do RH tem algum serviço de acolhimento para esse funcionário ou não, quando ele está afastado? Sim, tem a psicóloga lá, que é a Márcia. Tem a equipe multidisciplinar da Secretaria. Que acompanha. Que é o pessoal do DIMOP, Divisão de Medicina Ocupacional. Funciona legalzinho? Funciona. Deixa eu fazer uma parte nisso aí, que é uma coisa que a gente já tem discutido internamente. As meninas do departamento de perícia, da maneira como está montado hoje lá no Poliprévio, ele é recente. Então, as profissionais receberam, como o Bruno gosta de usar o termo, estoque. A gente tem um estoque de problemas que a gente está tentando solucionar. As aposentadorias por invalidez que serão motivadas por afastamentos de longo prazo, que a gente está discutindo no ONU. Então, a gente tem todos esses casos. Já faz parte das discussões da equipe, né, inclusive numa reunião recente que nós tivemos há uns 15 dias atrás com a Bia, que se faça todo esse trabalho de humanização de atendimento, identificação dos problemas, quais são os maiores CIDs, os maiores afastamentos, porque assim, é complicado você comparar que o maior número de afastamentos é da Secretaria de Educação. Sempre vai ser. A Secretaria de Educação é maior. Aí o segundo, o maior número é a saúde. A saúde é a segunda maior secretaria. Então assim, é complicado, você tem que avaliar os casos. Então essa movimentação, essa intenção dos conselhos, principalmente da Ligiane,
é bem interessante para você poder unificar. E nós temos, inclusive, na segunda-feira, às 2 horas, eu tenho uma reunião para tratar com a cliente lá no RH sobre o auxílio-doença, especificamente para tentar alinhar processo, procedimento, que é uma coisa que falta entre Instituto e Prefeitura. E a gente precisa primeiro verificar o que está acontecendo com relação a inconsistências de informações e a partir disso desenvolver projeto. E nisso é bem interessante a participação dos conselhos, porque isso vai acabar assim, pulverizando para os demais servidores. A gente precisa de fatos positivos. Esse é um fato positivo. Então essa proximidade, sem entrar no aspecto, né, técnico, sigiloso e ético do afastamento da pessoa, mas saber o que é que nós podemos fazer para melhorar o nosso atendimento e o tratamento daquele servidor que está precisando. Então isso eu acho que é bastante válido. Eu gostaria mesmo que tivesse essa proximidade com o departamento de perícia, que já está desenvolvendo alguns protocolos de atendimento nesse sentido. E a gente, até como fiscal, eu já fiz no passado alguns questionamentos de afastamento, porque vocês vão ver agora como conselheira, muitas pessoas aqui recebem, a gente recebe muito questionamento de afastamento. Muitas vezes do próprio local de trabalho da pessoa afastada. Então a gente está fazendo tudo documentado, entendeu? Com o que mandam para mim, eu costumo colocar num protocolo e encaminhar, até para que a perícia comece a acompanhar isso também. Porque, infelizmente, não tem como. A gente sabe que tem casos que são questionáveis, entendeu? Então, e assim, eu acho que eu faço isso com eles e a gente também pode, a partir desses questionamentos, também comunicar a secretaria, entendeu? Eu não sei, eu acho assim, eu acho que quanto mais a pessoa souber o que está acontecendo, eu tenho tantos afastados dentro de um local só, tem coisa errada ali, não é? Eu acho que é mais fácil a gente mapear, eu acho que é mais... Eu já trabalhei nessa área e, assim, a gente nunca, pelo menos assim, a gente nunca desconfia do funcionário. A dor do outro é a dor do outro. A dor da gente sempre é maior. Então, assim, mas é bem isso mesmo. Em contrapartida, o que pode ser oferecido para o funcionário, né? Eu lembro que o pessoal do CETREM já fazia um trabalho, falava também até do material de trabalho, às vezes a cadeira, o equipamento, isso e aquilo. Então, assim, conversando mais, a gente vai ter oportunidade também até de sugerir melhoras no trabalho, né? No funcionário. E mesmo a questão da questão, fala assim, da parte... pessoas da psiquiatria, às vezes, se é naquele setor, o que está acontecendo naquele setor? Eu acho que é interessante, assim, eu ver esses dois lados, como o Fábio já colocou e outras pessoas colocaram. Eu tive um problema, acompanhei um problema faz um tempo, de uma pessoa com um problema psiquiátrico, e ela afastada, e ela entrava, ela foi acolhida pela prefeitura, mas ela entrava num cronograma de atendimento do serviço público comum. E o tempo de atendimento era muito longo. E na época eu até ia sugerir, não tive a oportunidade de fazer com que o funcionário tivesse um atendimento paralelo com o munícipe. Então é uma ideia, acho que se o André for verificar lá, se é feito paralelo ou se é feito com a empresa acolhe mais o funcionário. Podemos seguir? Então vamos para o próximo item, apresentação e discussão sobre o PCCB dos servidores do Instituto. Eu só queria, eu não sei se ficou claro, a Ligiane esse ano vai ser a presidente do conselho. E após a gente vai fazer igual vocês, vai revezar. Tá bom. A gente fez igual vocês. Tá? Eu fico nesse, depois no fiscal sempre foi só eleito. E aí as meninas vão revezando. Não, mas aí esse ano não está falando Bom, boa noite a todos. Essa apresentação para contextualizar, né, algumas semanas
foi discutido aqui no Conselho sobre a necessidade de se criar uma comissão formada por membros do Conselho, servidores da Poliprev, para se discutir a possibilidade de uma readequação salarial entre os salários básicos dos servidores da Poliprev em relação ao salário dos servidores da Prefeitura, né? Foi feita uma comissão, essa comissão ela fez 2 reuniões, foi feita uma apresentação pela Nívia há algumas semanas, né? E após essa apresentação houve algumas discussões, algumas sugestões, né? E após essa reunião foram realizadas mais 3 reuniões, né? Participaram eu, a Nívia, a própria Márcia, que é conselheira fiscal suplente, o Edu. Nas 2 últimas reuniões a Sandra também participou, contribuindo com a discussão, né? E aqui nós estamos trazendo, na verdade, aquilo que após essas 5 reuniões, essas 5 amplas discussões, o que a gente entendeu ser factível em termos de readequação entre servidores de Poliprev e a Prefeitura. Tá? Bom, então, no primeiro momento, foi feito ali, acho que a Nívia começou com isso, a gente ajudou também a fazer uma adequação de cargos, ou seja, fazer uma comparação entre cargos da Poliprev e cargos correlatos na Prefeitura, de acordo com a função e com a própria qualificação, atendendo o que a legislação pertinente falava nos 2 casos, né? Na maior parte dos casos é uma correspondência direta, né? Então alguns cargos são essencialmente semelhantes e em alguns casos você tem cargos que são semelhantes, né? Então você tem um agente previdenciário na Poliprev, você tem o agente de apoio administrativo na Prefeitura, você tem analistas de formação superior na Poliprev, você também tem cargos de nível superior na Prefeitura, sendo analistas ou formação específica, né? Então, fazendo essa comparação entre vencimento base, tanto na Poliprev quanto na Prefeitura, a gente fez aí uma comparação em termos da massa salarial atual, que é praticada na Poliprev, olhando só o salário base e os cargos que são preenchidos, e fizemos uma projeção baseada em qual seria a massa salarial fazendo essa adequação, né? Lembrando que essa adequação ela tem previsão na própria legislação que criou os cargos da Poliprev, a 3.570 de 2017, onde prevê-se a criação de um plano de cargos próprio da Poliprev, enquanto não se faz esse plano, o que o artigo menciona é que se pratique vencimentos, gratificações, benefícios, tal qual seja feito na Prefeitura. Então, a nossa referência é a Lei 66 de 2017. Né? Então, fazendo essa comparação, a gente tem uma variação aí de R$38 mil, uma situação atual com uma situação futura, valor mensal, certo? Outra coisa que se discutiu muito, desde quando a gente teve uma proposta de PCCV e, no segundo momento, fazer essa adequação, é a remuneração de funções gratificadas, né? Porque, na verdade, nós temos algumas funções adicionais da Poliprev, no caso, Comitê de Investimentos, Comissão de Licitações, elas existem, né? Possuem previsão legal, né? Só que são funções não remuneradas, né? E com base nisso, a gente fez uma discussão sobre a necessidade de remunerar essas funções, haja vista que o grau de responsabilidade que se envolve na execução dessas funções, seja no Comitê de Investimentos, seja na própria Comissão de Licitações, né? Então a gente optou aí por criar algum tipo de equiparação com base em alguma legislação existente. Em adicional, a gente também observou a necessidade de ter uma assessoria de imprensa, uma vez que nós tínhamos um contrato com uma pessoa especializada, com uma MEI, no caso, que fazia esse serviço mensalmente, esse contrato não existe mais, e aí para suprir essa ausência de serviço e diante da necessidade de se divulgar informações da Poliprev, até em termos de transparência, seja para o segurado, seja para qualquer munícipe, né? A gente tem uma pessoa que faça uma assessoria de imprensa, né? E aí a gente usou como referência o fundamento legal, algumas legislações presentes na área da saúde, onde se tem funções, no caso ali, como vocês observam, de assistente técnico, tá? E aí cada uma dessas funções tem um valor, no caso, tem uma gradação, então é de R$400 a R$600. Após várias discussões, entendeu-se que em termos de relativamente as funções do Comitê de Investimentos são tem um grau relativamente maior a princípio do que as licitações,
até pela especificidade da Poliprev, do estoque de recursos investidos e da dificuldade de se lidar com investimentos estruturados, certo? Então, na verdade, não é nem criando, porque essas funções elas já existem, só a única criação seria uma assessoria de imprensa, e aí, somando toda a remuneração, você teria uma variação adicional de R$ 3.500, tá? Lembrando que a assessoria de imprensa também ela é algo que poderia, e foi o entendimento que a gente teve nas discussões, não necessariamente obrigatório. Então, se não tiver uma pessoa apta para exercer esse tipo de atividade, não há necessidade de ter essa ocupação. Né? Então, lembrando que no Instituto existe um funcionário que tem a formação na área. Exato. Só para complementar, né? Formação e experiência, tá? Ele era responsável geral pela imprensa da CPFL. Então, ele tem a formação na área, Exato. porém o concurso dele do Instituto é outro, então não tem esse cargo no quadro do Poliprev. E quem vem acompanhando as publicações, a divulgação, eu tiro o chapéu pro Marcos, tá? Ele tem uma redação espetacular, ele escreve de uma maneira assim espetacular. Eu sou suspeita a falar, mas ele eu gosto muito. Só para situar. E o Marcos, qual é a função dele? Ele é agente Ele é previdenciário. agente previdenciário. Agente previdenciário. Ele continuaria como agente. Continua na atribuição. Ele iria ocupar, E ele entre aspas, iria acumular, ocupar 2 vagas. Na verdade, ele acumular uma função adicional. Acumular uma função, porque não tem essa. Não tem essa. Não, o quadro Ele da vai, Poliprev não tem. ele vai ser gratificado por fazer uma função que não consta do edital de contratação E dele. essa gratificação para ele fazer essa função que não consta do edital e nem do trabalho dele, não prejudicaria a função dele. Não atrapalharia o que ele exerce hoje. Não. Porque, olha, se ele está lá, se ele pode fazer as duas funções, se não vai atrapalhar, né? É até bom, né? Porque pelo menos vai preencher, né? Porque se ele pode fazer as 2 funções, é porque tem a brecha. Na verdade, também ele está acumulando. Porque tem a brecha. Levando em consideração que a gente tinha a contratação de serviço terceirizado de assessoria de imprensa que trazia um custo grande para o Instituto. R$ 5.600 mensais pagava-se por um contrato de assessoria de imprensa anteriormente. O contrato foi findado. Não. E desde o fim, o Marcos se prontificou a fazer e tem nos ajudado. Então, E tem feito isso sem ser remunerado. Com isso, ele não vai... era nem essa a minha pergunta. Ele vai... Não, mas é para deixar claro mesmo. Não, se ele não estaria Deixando de fazer cumprir o uma papel coisa, dele para depois fazer outra, para daqui um período alguém chegar aqui e falar, olha, nós vamos contratar um agente previdenciário, porque o Marcos, que era agente previdenciário, agora é assessor de imprensa. Isso, não. Acho que eu fui clara. Sim, claro, e é uma dúvida pertinente. E a remuneração ela vem justamente nesse sentido, como ele acumula uma função além do cargo de origem. Justo. E esses valores são mensais. A comissão de licitação. Hoje, você sabe mensurar quantas vezes se reúne para isso? Como que funciona? E aí a gente discutiu isso bastante, né? A comissão de licitações, ela se reúne formalmente durante a realização de uma licitação, né? Então aí vai depender da demanda da Poliprev por licitações, isso num primeiro momento. Então, assim, o volume é bem baixo, realmente, quando você compara com uma prefeitura, né? Talvez a cada 2 meses, 3 meses você tem uma licitação. Então, no primeiro momento você pensa, nossa, mas você vai pagar um valor mensal, sendo que você às vezes nem tem. O problema, e aí o que a gente discutiu é qual? A continuidade da licitação. O que acontece? Você tem uma licitação, vou dar um exemplo mais recente. A nossa última licitação foi do cálculo atuarial. Antes dessa a gente teve o censo, né? São licitações que envolvem uma grande monta de valores, que envolve contratos, que são contínuos. Então você tem uma continuidade de serviços que são realizados. Sendo que as pessoas que participam da comissão, que na verdade vão apurar a realização do procedimento e qual vai ser a empresa que vai prestar aquele tipo de serviço, são responsáveis diretamente por todo esse desenrolar, né?
Então, anos posteriores, se tiver qualquer tipo de fiscalização de órgão de controle, seja o Tribunal de Contas ou o Ministério Público, independentemente de qualquer fato, quando tiver algum apontamento numa licitação, a primeira coisa que ele vai querer saber era quem era o membro da comissão de licitação na realização da mesma. Então, embora no momento você tenha poucos, os contratos normalmente são prolongados, né, por mais de um período. Então a responsabilidade ela é contínua. Manutenção também, né? Sim. Acompanhamento e manutenção do contrato. Passa a ter o gestor do contrato. Só o ato licitatório em si. Fazem acompanhamento hoje de 26 contratos. Desde Lembrando documentação que- de irregularidade, se o trabalho está efetivamente entregue, se o pagamento está sendo após a liquidação. Então, Lembrando que no em si caso não da é só fazer a instituição contratação. brasileira- Na contratação eles economizaram quase meio bilhão já, desde quando a gente chegou. Mas é acompanhar os 26 contratos. Mas não já tem um departamento para isso? Não precisa. Para acompanhar contratos? Desculpa, senhor. Eu fiz uma pergunta junto com você. Na verdade, quando você pega atribuições dos cargos previstos na legislação, você tem até a previsão de pessoas que vão fazer compras, né? Só que a gente sabe que compras, ainda que seja parecido, não necessariamente tem a ver com licitação. As compras, normalmente, elas envolvem pequenas montas e compras que superam limites são precedidas de licitação. E licitação especificamente não tem uma previsão legal. Tanto é que em muitos lugares você tem concursos para pregoeiros, agentes de licitação, enfim. E entra também como apoiar compras, não ser responsável por compras. Resumidamente, É isso que isso influencia na área de compras, licitações e contratos, lembrando que nós não estamos instituindo no Poliprévio a figura do pregoeiro, que a Prefeitura remunera, e a Câmara também. A Câmara a gente não vai nem mencionar, né? Os valores da Câmara. E também, lembrando que, assim, se nós fôssemos comparar correlatamente a função do agente de licitação da Prefeitura em relação ao nosso agente ou até o próprio analista previdenciário, com essa remuneração, não passa nem perto. Também nós temos que considerar que, por enquanto, Sim, o Instituto é pequeno, se comparar com a Prefeitura. E assim, Então, e um dos compromissos que aí é um ato com de relação a gestão que a isso, gente né? assume, Essa é questão que da compra. isto posto, tanto licitações, quanto comitê de investimentos, quanto assessoria de imprensa, não vai demandar de novas contratações de servidores para o Instituto. Certo. O Instituto, com os seus servidores atuais, vão dar conta de todas as demandas que se apresentarem, independente de serem compras diretas, serem licitações de grande porte. Então, assim, eu acho que isso tudo tem que ficar muito bem amarrado para justificar toda essa demanda que nós estamos tendo em relação à montagem de um enquadramento com o PCCD correlato. Certo. Já vou deixar. Quem queria falar? Era só uma pergunta. Tem que, por exemplo, tem que fazer um laudo técnico, né? No caso da licitação. Tem que ter alguém para dar um laudo técnico, né? E você tem toda uma formação para que a pessoa possa trabalhar na comissão de licitações. Isso, Só para formalizar, formalizar mesmo, para isso. poder dar seguimento, senão não dá. É isso. E além disso, e fazendo já um aproveitamento, a ocupação dessas funções novamente perpassa por ter ter formação no caso. Então, por exemplo, existem cursos de capacitação na área de licitações, pregões, assim como para comitê de investimento você tem o CPA10, inclusive os conselheiros também precisam, passa também por esse requisito, né? Até para você justificar isso a partir de uma característica técnica, né? Bom, no comitê de investimento é uma reunião no mínimo por mês, obrigatória. Existem atas mensais que são publicadas, né? Então, e a gente faz acompanhamento para as assembleias onde... O duro é sábado, 11 da noite, trocando ideia de fundo. A comissão para discutir esse assunto se reuniu e eu só quero deixar claro qual foi a minha posição em relação à comissão de licitação. Eu fui contrária, mas fui voto vencido pela maioria que estava presente da comissão que discutiu o assunto, optou-se por manter, mas a minha opinião é contrária. Eu não concordo com a comissão de licitação, mas eles já fizeram essa explicação para mim, já tentaram, mas eu ainda mantenho a minha posição, justamente pelo que a Aliette perguntou. Eu entendo que eles vão fazer o acompanhamento do contrato, do processo todo até o final, etc, etc. Eu entendo tudo isso. Então, eu só acho que a demanda é pequena no Instituto para ter um valor saindo mensalmente ad eterno. Então, por esse motivo, eu fui contrária a essa comissão de licitação.
Porque vamos pôr que daqui a um tempo tenha 2 processos de licitação com menos. Você continua pagando essa gratificação mensalmente até acabar esse contrato que foi feito lá na licitação. Então eu fui contrária, mas fui voto vencido, só para registrar minha posição. Obrigada. Eu também tenho outras perguntas, mas assim, eu estou perguntando Não, tem até que para perguntar, entender. ué. Né? Claro. Eu também eu não sei se eu vou ter que votar ou não, e se eu serei ou não voto vencido. Ainda não votei nada. Ainda não votei nada. E lembrando que essa discussão de funções, né, a gente teve várias discussões, né, algumas funções inclusive foram suprimidas, né, porque a gente porque, entendeu, olha, eu vou te né? fazer uma outra pergunta. Esse comitê de investimento, quando instituiu a Pauliprev, parece que eu vi ali na lista, já tem as pessoas para ser responsável por investimentos. Bem, a Pauliprev não tem contratado funcionários que só cuidam de investimentos? Não. Essa é a minha pergunta. É uma pergunta aí. Até o senhor Reginaldo, né, que comentou, eles estavam preocupados pelo seguinte: se eu vou lá e contrato o analista de investimento. Certo. Vamos Então, falar que essa função não tem na não Pauliprev. existe. Pelo seguinte, a gente está no comitê hoje, estamos responsáveis pelos investimentos. Tá. Se a gente parar de entregar resultado, é uma canetada de vocês, troca e põe outro. Se eu tivesse contratado, que foi até o raciocínio que eles não deram, por que não abriu analista de investimento no concurso? Certo. Chega lá, vem uma equipe, vamos ser bem claros na situação da equipe Paulina, uma equipe desonesta. Como é que você tira essa pessoa? É a função dela e só ela pode fazer isso. Então, até o Reginaldo explicou o raciocínio, que na época eles preferiram ter essa flexibilidade. Se o resultado não está bacana, não está de acordo com o investimento, não é o que a gente espera, para trocar é rapidinho. E hoje quem participa do comitê de investimentos? Sou eu, Bruno, Adelson e Ronaldo. Tá, que foram contratados para outras funções, né? Outras Sim, nossos concursos são de outras voltadas áreas. para investimento. Previdenciários. Tá. Hoje tem 4? 2 controladores, 2 Então, E ali vocês estão pedindo para 3, é isso? isso. É porque um deles, dos membros, é diretor. Ele já é diretor e ele faz parte do comitê. Então ele não pode ter acúmulo de gratificação. Por isso que só está pedindo para 3 ali. E que também é melhor ter um número ímpar. É que nesse caso, no caso dos meninos tem, porque o Douglas é o 4º membro e ele já é o diretor financeiro administrativo. Então, ele participa do comitê como diretor financeiro. Então, a gratificação é só para os 3, para o Bruno, para o Adelson e para o Ronaldo, hoje, sendo eles. Nada impede que esses nomes mudem lá na frente, mas só para... Deixa eu aproveitar e fazer uma fala. Tá, obrigada. Só relembrar que também na época, também foi um voto vencido, tudo, porque eu tive aquele meu questionamento quanto à participação da função de controlador interno dentro do comitê. Ainda continuo, espero que não tenhamos problema, mas só para relembrar, porque o controlador, ele é quem fiscaliza, ou vamos dizer assim, fiscaliza o Instituto como um todo, e quando o Ministério vai questionar, vai ser direto para ele, e ele é membro. Né? Então, só para... Então, nós temos a função de controlador interno, a outra função que é o do Douglas, qual Ele também é controlador interno, também. só que ele é diretor agora, né? Então, Eu levei o seu questionamento na área para Sim, eu reunião. mandei para a Nídia É duas também, visões, né? mas... Se não fica estranho ele controlar ele mesmo, e por outro lado é 2 responsabilidades. São 2 pontos de vista que faz A sentido. Sandra já levou para a reunião, inclusive, e a gente vai trabalhar isso. A substituição demanda de qualificação. Então, assim, está assim até agora, vamos rediscutir, vamos qualificar, tendo novas pessoas com a qualificação necessária, você substitui. Não dá simplesmente para descobrir. E nas reuniões até disse, independentemente de eu participar hoje ou não, saindo do comitê eu vou continuar participando de reunião fiscalizando. Exatamente. Obriga a fazer isso. Então, já para deixar claro, de qualquer forma, vou continuar acompanhando isso, independentemente porque de essa qualquer... é a sua função. Sim, para acompanhar. Responde 2 vezes. Então, no caso, a gente teve aquela adequação de cargos e essas de funções, né? Então, a anterior ela dava mais ou menos 38 mil a mais, essa 13.500 por mês, certo? Aqui é o custo administrativo projetado, né? O custo administrativo, só para relembrar, né? Nós temos dentro do custo administrativo despesas com pessoal
e as despesas com fornecedores, com todos os contratos que nós temos, né? E essas despesas, né, aí o que a gente fez ali? O cenário, a despesa atual, qual que é a projeção atual? Então a gente pegou os dados de janeiro até maio realizados e aí fez uma projeção com base nos dois maiores valores. Ao invés de pegar a média, vamos pegar os dois maiores para fazer uma projeção mais justa, né, mais fidedigna, né? Então a gente, fazendo essa projeção, a gente teria, sem fazer nenhuma operação, um custeio total nesse ano de 5,02 milhões de reais no ano, tá? Em média vai dar ali 450 mil por mês, que é o que a gente pratica, até menos, né? Mas a gente projetou um pouco a mais por garantia. Fazendo essas readequações, nosso custeio ficaria em 5,31 milhões, certo? E aí aquela linha vermelha é o limite de 2% que ele é previsto numa portaria do Ministério da Previdência Social, em que os regimes próprios podem usar como taxa de administração, ou seja, para custear essas despesas administrativas. Elas representam 2% da soma da folha de pagamento de todos os entes do ano anterior. Então, no caso, fazendo essa soma de tudo com segurados, né, precisa ser segurado da Poliprev, você soma isso, pega 2%, dá 12 milhões mais ou menos por ano, tá? Então esse seria o limite máximo, né? Então você vê que a gente está bem longe, né? Independentemente aplicando ou não, você vê que é uma pequena variação e só para entender, dentro dessa regra dos 2%, a gente estaria ali com 0,85%, ainda aplicando aqueles reajustes, tá? Só para deixar claro. Após a aplicação do reajuste, vai estar gastando só 0,85%. Esse outro valor, ele é aplicado, ele faz parte de que carteira da Poliprev e fica onde? Na verdade, assim, funciona assim. Do limite, todo ano a gente tem um orçamento, receitas e despesas. Aí dentro dessas despesas, existem as despesas administrativas. Por lei, independentemente do orçamento, por lei, essas despesas, elas podem, no caso, por lei não, por uma portaria, ser 2% do valor. É uma referência. Isso, é uma referência, né? Então, na verdade, não é que a gente tem ali 12 milhões e sobra 6. Não, a gente pode chegar em 12. Então, na verdade, a gente está deixando, é uma economia de despesa, na verdade. A gente poderia, não que poderia, mas esse valor poderia ser maior, que existe uma portaria que regulamenta isso, para não ser maior do que 12, poderia ser 13, 14, não. No máximo. Obrigatoriamente vocês não tem que gastar os 2%. Isso. Bruno, eu acho que ela quer chegar numa resposta seguinte. Aquele dinheiro que é parte administrativa, porque bem lá no começo da Previdência, havia a separação dessa parte administrativa que ia para um fundo, que ia para uma conta onde você aplicava aquilo no investimento e separado da parte que é a parte do pagamento das aposentadorias e das injeções. Eu acho que ela quer chegar nesse ponto. Você não está separando esse dinheiro, que é a parte, os 2%, colocando numa conta só e fazendo esse investimento, por exemplo, a construção da sede, precisaria usar esse dinheiro. Não dinheiro de pagamento de pensão. Você pode usar esse dinheiro aí, essa parte. Na verdade, então essa separação não está sendo feita e aplicando separadamente. É isso que água, luz, telefone. Tá tudo no 0,85. Exato. E aqui eu não estou olhando aposentadorias, pensões, não, é uma coisa à parte. Edu, não existe mais essa conta específica. Então, os valores são aplicados e você trabalha dentro do orçamento com esse limite máximo de custeio, trabalhando nas carteiras de investimentos com aqueles resgates daqueles fundos que estão em DI, que rendem menos, entendeu? Para você fazer uma gestão diferente. Eu sei que você está falando, lá no passado foi usado, inclusive foi pensado em fazer a acumulação desses valores para poder aplicar depois. No final do ano e isso é bem discutível. O que sobrava, você voltava para conta. Na verdade, na prática acontece isso, só que já vai acontecendo mensalmente. Então, os repasses são feitos, né? Que é o que a gente tem, a própria legenda aponta no relatório fiscal. Esse dinheiro que é repassado pelos entes é aplicado, já, inclusive tem toda a conta que é aplicada, e aí desse valor, você tem valor total. Só que parte desse valor total, e aí isso é uma questão orçamentária, se você entrar
portal Transparência da Prefeitura, você consegue ver exatamente o quanto que é repassado para aposentadorias e pensões e quanto que é repassado para custo administrativo, onde entra despesa com o pessoal. E aí eu quero fazer uma pergunta, André, até direcionada a André, até por questionamentos que existem que eu preciso responder. Se a gente for construir a sede, nós não podemos ultrapassar aquele limite dentro do ano. Só isso, né? Se a gente for fazer, a gente tem que construir dentro daquele limite, mas não vai ter verba para acabar esse ano, por exemplo. O ano que vem tem que regular isso para ir terminando durante o ano. Isso tem que ir regulando, você tem que fazer no caixa, você tem que fazer. Tem todo um processo, como não é muito diferente do que foi feito da outra vez. Né? Você vai ver se você vai acumular, se vai acumular, qual que é o custeio. Vai demorar, né? Vai demorar a construção. Mas, isso que eu falo. Edu, a gente, quanto à construção, até às vezes eu converso com o André, que a gente está priorizando a dívida, tudo igual do que se teve hoje no projeto, a gente está até preferindo, se às vezes não consegue um prédio da prefeitura, a gente faz uma reforma simples e adequa, do que gastar com construção. Já fizemos isso aí desde faz 20 anos que faz isso. Mas nunca conseguiu, não consegue. Não, mas tem que mediante contar, a cara. dívida que a prefeitura tem com a gente hoje, eu acho que... Mas assim, mas tem mudando, tem a 464, né? Diretoria 464, que agora se inclina isso. Então essas coisas vão mudando, e assim, também nunca conseguiu, a gente tem que lembrar, nunca conseguiu, por quê? Não é por falta de previsão, não é por falta de vontade, muitas vezes é por falta de intenção política. Até então, a dívida assim, previdenciária faz 5 anos a que Sandra, está cobrando inclusive, e está deu essa dando. sugestão essa semana, mas é uma coisa que a gente tem que discutir, acho que a posteriori, né? Nós vamos focar? Vamos. A Nara Eu ia quer fazer uma pergunta. Pode falar. Que acho que tem muito a ver com a. Aí, partindo da pergunta da Silene, pensando assim, se essa margem é uma margem, vamos dizer, providencial. Por quê? Os 2% é calculado sobre o orçamento anual. Vamos supondo, uma suposição, a gente tem uma queda para o ano que vem. Uhum. Mesmo assim, a gente ainda tem condições de estar aplicando. Sim. Porque cai, então, 0,85, vai o quê? Na verdade, vai aumentar um pouco. Vamos Você supor, compara vai lá as pro- duas linhas ali embaixo, você vê que praticamente não vai variar quase nada em relação ao total, né? Então, ainda que se tenha isso. Uhum. Eu fiz essa pergunta porque Sim. a gente depende do orçamento do executivo e a gente pode vir de uma maneira, pode vir com outra. Mas nessa questão, esse aumento de diminuição de arrecadação, isso afeta a todos nós, não apenas os institutos. Inclusive, no fim, eu vou mostrar que eu parto de uma linha, depois vou mostrar mais partes e vou chegar nesse ponto. Não, mas eu perguntei se teria um pensamento mesmo de... Eu acho que a gente pode falar assim, de prudencial, nível de segurança. assim. Sim, mas que a gente ainda Nível de segurança. Se cortar o salário de todos os servidores de Paulínia pela metade, a gente está dentro. Então, Não, minha mas pergunta chega a esse nível, É estamos dentro. o nível. Exato. Por isso que tá 0,85. Na verdade, a gente tem até uma gordurinha. Seria, se acontece isso que o Douglas falou, o 2 cai para 1%. Então, ao invés de 12, vai virar 6, alguma coisa. A gente ainda estaria com quase por ano mais de 1 milhão de sobra ainda. Tá, então, a minha pergunta é, se por sei lá, que destino, não vou falar nada ruim, a arrecadação da Poliprev começa a cair exatamente porque eu disse por falta de concurso, por falta de quem contribui. E aí o povo vai aposentando e ninguém está pagando e começa a cair. O salário do servidor da Poliprev também vai subir de acordo com o mercado, o que é justo. Né? Não estou questionando isso, não. Porém, a arrecadação vai abaixar. E aí vai chegar numa hora que vai empatar esse negócio aí. Ou não. Eu vou mostrar mais à frente, se eu puder continuar. São duas Já discussões distintas. Vamos supor que a gente parta para o pior cenário. A gente está dizendo que o Instituto está indo à bancarrota. Aí a alternativa é o quê? Aumentar a contribuição do servidor. É o que aconteceu no Rio de Janeiro, viu, gente? Ele tá É aumentar. falando Para de isso onde ela que tirou existe, essa pergunta? Para isso Pois que é. existe o cálculo atuarial, que são os aportes que a municipalidade tem que fazer no ente para fazer a cobertura disso. Né? Mas assim, aí é uma questão mais ampla do que discutir apenas essa circunstância de PCD, porque isso vai afetar, a mesma discussão da Nara. Isso vai afetar o Instituto, mas se estiver afetando o Instituto é porque já chegou no servidor antes e na Prefeitura. Palavras dos auditores do Tribunal de Contas, hoje o Tribunal de Contas, por exemplo, não avalia o RTPS, não avalia a Prefeitura e nem a Câmara, ele avalia o pacote completo. Certo. Como é que o município está.
Mas a minha pergunta mesmo era só para Não, mas é até para sim, sim. Por isso que Talvez, você vê que... eu também estou fazendo essa pergunta aqui para não ter que fazer fora ou para. Não, mas é importante para vocês motivarem. Para não perguntar depois para. Exato. Por que você não perguntou lá na hora? Bom, então, dando sequência, aqui a gente olha só a folha de pagamento, né? Então, aí eu tô olhando, a gente está olhando só o ano de 2019, aí para ter uma noção. Então, se a gente considerar de janeiro até agora, a folha caiu de 284 mil para 206 mil por mês. E você vê que março, abril, maio, praticamente ficou constante, né? Não teve nenhuma variação, porque é justamente o quadro atual bem consolidado. E aí, se a gente projeta esse aumento aí, de 41 mil por mês, a gente chegaria numa média aí de 248 mil por mês. Se vocês virem, é menor ainda do que o valor que estava sendo feito em janeiro. Lembrando que o anterior era até um pouco maior, porque você tinha diretorias, você tinha servidores cedidos para a Pauliprev, que gradativamente foram retornando, né, para a prefeitura, e você viu que diminuiu. Então, mesmo fazendo essa aplicação, você vê que o aumento, a média de folha, vai ficar ainda menor do que a gente tinha em janeiro. Só para exemplificar aqui, aplicando e jogando até o final do ano. Você pegou no período do ano que eu não consegui enxergar. Ó, aí eu considerei até maio, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, colocando a partir de junho como exemplo, tá? Então, aqueles dados, aqueles 5 dados, até o de maio é dado realizado. Ao que exatamente a gente teve na folha, tá? Da nossa folha dos servidores da Pauliprev. Aí aqui é o impacto financeiro, então na verdade você tem a variação mensal, que dá 41,7 mil por mês, uma variação anual de 292 mil. No caso dessa variação anual, eu lembro que no anterior até o Eric perguntou, fez as contas, eu estava considerando já que até então a gente não tinha aplicado nada. Então é o atual zero mais o projetado até o fim do ano. Então, na verdade, a variação anual ela ficaria menor do que anos posteriores que você aplicaria por todo o período, né? E aí você tem ali, em termos de comparação, a despesa administrativa em 2018 foi 5,53 mil, a atual está projetada em 5,02, e com essa adequação a gente ficaria com 5,31 mil, ou seja, ainda fazendo a adequação, nossa despesa administrativa nesse ano seria menor do que do ano passado, ou seja, ainda assim fazendo essas alterações, ficaria menor. Assim, eu vi no anterior que tinha funcionários cedidos, né? Isso. E quando que esses funcionários saíram? Foi em janeiro, fevereiro, né? Desceu? Isso. Não, assim, igual na prefeitura. Eles foram repatriados gradativamente e o último foi em março que foi repatriado. Lembra a Hoje a gente tem... Hã? Lembra a quantidade? Tinha 5, né? Não, tinha mais. Não, no curto prazo agora. Tô falando de novembro pra cá. O último agora é 5, mas acho que... Era muito maior antes, né? Era 8. Mas pegando de janeiro pra cá. Diretorias também que tinha eles demitido. Por isso que tem essa diminuição também, né? Também, isso que eu coloquei lá, exatamente. Essa redução, só para esclarecer, né? Teve também as 2 diretorias que foram cortadas. E também o diretor, como ele passa a ser servidor, você só paga a diferença do salário. Quando você traz alguém de fora, você paga o salário cheio. Então é mais alto que contribui para reduzir e ajuda, né? E tem opções de contratação, também tem um nome específico, técnico, isso que eu não sei como que chama. Mas dentro da Pauliprev ainda tem um espaço para contratação, para número de funcionários, ou esse número de funcionários está fechado? Só contrata se alguém sair. Hoje eu acho que só tem vaga disponível para contador. Quando você tem uma... A gente foi 2 Contador e só, né? Tá tudo Só desprovido. a relação certinha por cargo. Quando você tem uma vacância. É o quadro de... Não, a vacância não. O quadro de cargos, né? Isso, esses pisos. No relatório gerencial, se você observar, todo mês eu coloco sempre atualizado por cargo, a quantidade, o que está previsto na lei e os ocupados. Ah, tá. Então talvez uns 3, eu acho, mas eu tenho 3 ou 4, não sei. Mas existem porque é o que está previsto na lei. Mas hoje a gente está funcionando já há algum tempo com esse Nós número. temos só 2 vagas abertas, para um contador e para um médico.
Serão as únicas vagas hoje ainda abertas para serem, mesmo que não há necessidade. Mas o relatório... Eu acho que TI também tem... Tem. Mas no relatório gerencial, se você olhar na parte de quadro de pessoal... Não, mas não vai chamar mais ninguém no concurso, não. Chega, tem gente saindo pelo ladrão. Vamos, muda essa conversa, vamos caminhar. Não, eu só chega de... Porque esse valor pode mudar. Deus me livre e guarde. Abandone isso aí. Vai mudar pra menos. Se aumentar. Só se sair alguém que Eu for não estou dizendo que necessário. precisa contratar, eu estou querendo dizer Para tirar uma que o dúvida. valor que ele apresentou Com base hoje, no atual. se você tem os cargos lá em aberto, pode aumentar. E por que não? Mas Tá lá. aí toda a futura contratação passa pelo conselho. Essa era a É justamente o que Não, mas é Sim, né? que... Nunca passou. É. Tanto é que a gente traz e a gente também teria que justificar a necessidade ou não, e ainda assim ser Mas deliberado. assim, a não ser que aumente muito, cresça muito, mude muito, essa proposta é exatamente Para não mexer em mais falar nada. em contratação. Entendi. Já teve, parece que um problema ano passado com contratação não autorizada. Sim. A gente não vai entrar mais nesse aspecto de contratação, a não ser que surjam fatos novos. Ponto. Dando continuidade, Fazer pergunta. na proposta inicial, a gente fez lá a apresentação, né, e foi discutido aqui, vários conselheiros falaram sobre a questão da progressão vertical que está prevista na lei da prefeitura e como seria se a gente aplicasse isso, né? Então foi falar, não, mas tem que ver o impacto, porque se existe, em algum momento a gente vai aplicar, a gente tem que saber. Então a gente fez um estudo baseado nisso, né? Então a gente pegou exatamente o que a legislação fala e quis aplicar, com algumas hipóteses, né? A prefeitura prevê lá uma progressão, né, um adicional, à medida que o cara tem uma titulação dentro do cargo ali e tal, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Pós-concurso, né? Hã? Pós-concurso, por exemplo. Pós-concurso. Você Não serve a titulação não serve para o ingresso na função. Entrei Você como pra- contador, eu tenho um diploma de contador. Não, tem que apresentar algo a mais com função Isso, correlacionada. Não pode Tá. ser um curso nada a ver. E aí o que a gente criou ali? Por isso que a gente fez uma projeção justamente para frente. Então, por exemplo, a gente está em 2019. Então, o que a gente fez como proposta? Qual que seria o impacto se a gente fosse remunerar titulações ao longo do tempo, né? Então, o que a gente admitiu? Considerando lá, a gente até viu a situação, como que está hoje a situação das pessoas em termos de graduação e tal, de formação. Então, a gente supôs que, a partir de 2020, metade das pessoas da Politécnica teria pelo menos a pós-graduação, tá? E a gente começou a projetar isso para frente, até chegar num cenário em que todo mundo teria o doutorado, que era o último nível lá. Certo. Por que a gente fez até 2027 isso? Porque não dá para chegar amanhã e todo mundo, tudo Virou bem. doutor. Não, porque você tem todo um tempo e a gente fez ano após ano, gradativamente, justamente para ser algo factível, né, dentro da realidade. E os valores da forma como está expresso na prefeitura. Só para justificar, acho que até a Nessa está o conversando tempo de comigo. 2020, que vai favorecer, digamos, a metade, mais ou menos, é o tempo estipulado no PCCB da prefeitura lá, que é... Não, é uma previsão que eles têm, porque os funcionários que Não, mas estão lá, a gente já tem, né? que eles já têm. Só que, só que como não Mas dá ele para... entrou esse mês, por exemplo, então, ou 6 isso. meses atrás. Aí, janeiro de 2020, ele já tem uma readequação, é isso? A gente está querendo projetar ao longo do tempo, né? Porque isso é uma média, né? Isso, é um cenário. É um cenário. Por isso que a gente quis fazer um cenário. É um Exato. espaço curto para a gente saber. Exato. E aí os valores, até para explicar, até uma dúvida que a Marcia estava conversando comigo agora há pouco, o que eu coloquei ali valores acumulados em relação ao salário base inicial. Então você pega a tabela da prefeitura, tá lá o quadro 1, aí o superior está 10%, o acima está 10% e o acima está 10%. Só que esses valores são acumulados. Então se eu pegar o último valor e olhar o primeiro, o incremento no agregado dá 33% no caso do último nível. No caso de mestrado 21%, pós-graduação 10%. Nossa, é isso? É que se você fizer 10 sobre 10 sobre 10... Não, mas se você olhar... Até quem levantou essa lebre para mim foi a Eliette. E realmente, a minha cabeça, do raciocínio aritmético, não consigo entender desse jeito. Tá. E lá na prefeitura, se a gente for seguir tudo lá, vem assim, ó.
Tá, eu até estou com a lei aqui. A Lívia está aí do nosso lado. Ensino de pós-graduação, mais 10%. Aí vem mestrado, mais 10%. Então, que na redação se coloque tal e qual o da prefeitura. Porque isso dá margem para a gente entender errado. Eu, por exemplo, você explicou, mas eu não entendo. Não, tudo bem, é só depois É a que gente pelo conta. jeito que tá ali, dá a impressão que quem tiver graduação, pós-graduação e doutorado vai ter 30, 50, 60%. É isso? Não, até pode É ser. isso. Daí, dá Não, margem é a isso. isso. Ou Dá até margem que pra ele isso. teria do graduado para o mestrado, ele teria mais 20%. Na minha cabeça era isso, mas não 21%. É que aquilo é sobre o salário base inicial. Agora, mas se a eu gente olhar o anterior, realmente é 10. Isso é só uma questão de espécie Então, de eu falei, por bem, estou sugerindo, eu era da comissão, que Assusta se coloque tal e qual está no organograma da prefeitura. A ideia é justamente trazer o correto, até para mostrar o que a gente pensou. Apesar que o procurador normalmente é um doutor, né? Então eu Podia colocar salário eu base pensei, inicial, 10 mais não, 30, salário base mais 33%. E aí a progressão horizontal também existe, e se você olhar de um nível para o outro, tem um aumento de 2,92%, o impacto máximo mesmo possível numa aplicação e fazendo aquela E é progressão. baseado nessa lei que ainda está, Aquela lei, entre aspas, que está exato. lá. Se Fica vai ou lá, não não vai. tem nada Se diferente. fica ou não vai, se vai ou se Isso. fica. É nessa. É o que está em Então, vigência, né? então, por exemplo, Tá em vigência? aqui, A gente recebeu, que não recebeu. então aqui, ó, é a variação total na folha, tá? Então são aqueles valores que a gente discutiu anteriormente. Agora projetando ano por ano, não dá para ver direito, mas é de 2019 até 2027. Qual que seria o gasto mensal? Então, por exemplo, 2019 está só aquele inicial que a gente mostrou, que era os 38 da adequação e os 5.000 das funções, tá? E aí, ano após ano, tá vendo que o vermelhinho vai aumentando. Seria justamente a progressão vertical, que vai aumentando aos poucos à medida que a gente vai chegar até 2027, que seria o cenário em que a gente chegaria, nossa, todo mundo com o título máximo, onde seria o nosso gasto máximo. Então a gente pula, não está visível, mas eu vou falar. Então, por exemplo, olhando só a adequação salarial, de 38 mil que é o valor, com as progressões a gente chegaria em 48 mil, só a progressão, só a adequação. Você vê que ele não varia muito. O que varia mesmo é a progressão vertical, que vai de 9 mil a partir de 2020 e poderia chegar em 44 mil. Ou seja, em 2027, ou seja, quase 10 anos na frente, você teria esse impacto máximo com a hipótese de todo mundo ter o título máximo, que é uma hipótese assim. A probabilidade disso acontecer ela é bem pequena. Se acontecer, provavelmente o prazo seria muito maior. Mas a gente quis trazer o valor para não parecer que a gente está ocultando nenhum valor, mas real. Então, o que é mais factível de acontecer ali? É a adequação salarial e ali a função que a gente criou, que são valores que não vão variar ao longo do tempo, certo? E aqui é uma projeção, é o mesmo gráfico anterior, só que com abono incorporado. A Márcia, a gente estava discutindo, ela falou, mas coloca o abono porque eu quero ver. E realmente, o abono ele não interfere no salário e não na função. Só que na base, como a progressão vertical, olha o salário base adicional, você incorporando o abono, você tem um pequeno impacto. Mas é praticamente a mesma coisa. Em termos de valores, vai subir um pouquinho. Então, esse valor que você pegou aí agora da prefeitura não exclui o abono. Não tá isso, excluindo no o primeiro abono. não e no segundo sim. Ah, tá. Só que a diferença vai ser bem pequena na progressão vertical. Certo. Entendeu? Apesar que esse abono, esse abono Mas é só vai- como forma de contribuir para uma análise maior e a Márcia trouxe essa necessidade. Então aí o que seria? O custo administrativo, projeção de longo prazo, ou seja, olhando até 2027. Então, assim, a gente no primeiro ano aumentaria ali para 480 mil por mês. Hoje a gente tem aquela média de 438 mil por mês de custo administrativo. Lembrando que hoje a gente pratica até menos, só que a gente quis pegar os valores maiores, os dois maiores valores do ano, fazer uma média só entre eles, para ficar bem mais próximo de um choque, de alguma coisa imprevisível. Então a gente ficaria em 480 mil no primeiro ano e ia subindo gradativamente. Até 2027 a gente ficaria com 528 mil por mês, tá? Isso no longo prazo. E aqui a projeção igual, só que com abono. Ao invés de 528 seria 536 mil por mês. Não varia quase nada. Qual que é a ideia
desse trabalho agora, esse último gráfico. Então, o que é aquele valor mensal? 530 mil por mês, eu multiplico por 12 e vou ter a noção do gasto anual. Então, o mesmo exercício, 2019, 5 milhões e 300 mil por mês, 5 milhões e 300 mil por ano, e ali em cima está os 12 milhões, que é aquele limite de 2%. E aí eu vou subindo, ano após ano, até 2027. Eu chegaria em 6,44 milhões por ano. Ou seja, e vocês viram que aquela linha ali está constante? Em tese, essa linha ela aumenta ano após ano. Que é aquilo essa linha é constante? Então, essa linha é aquilo que você perguntou. O que é essa linha? É aquele 2% que é a soma do valor total gasto com folha. Você até me perguntou, e se isso diminui? O que eu quis fazer aí? Eu poderia aumentar essa linha, porque normalmente ela vai aumentando um pouquinho por ano. O certo seria ali aumentar. Isso, mas o que eu quis fazer? Vou deixar constante para ficar mais próximo da realidade, que é o que você falou. Eu vou supor que vai ficar travado, a folha não vai aumentar. Você não vai aplicar a diferença. Não vai aumentar e a gente. Parado. Exato, vai ficar travado, não vai subir minha margem. Vou ficar travado, eu só vou subindo. Em 2027 eu ficaria com 1,02%. Estava 0,85 esse ano. Chegaria em 1,02. A margem total é 2. Ou seja, ainda no longo prazo, se tivesse um grande corte, mesmo aplicando... Uma grande crise nacional. Mesmo aplicando toda aquela progressão, pegando um cenário catastrófico, que não vai acontecer, que é bem improvável, parte daquilo. Talvez existam titulações, mas assim, não vai chegar ao cenário que todo mundo, até porque você demanda muito tempo, você precisa de tempo integral e todo mundo trabalha 40 horas, é inviável. Ou o cara já traz... A última pergunta, tá? A Pauliprev tem um programa de estudo, de liberar o funcionário para fazer capacitação nesse nível de graduação, tipo, libera para fazer doutorado, libera para fazer mestrado, é essa a pergunta. A gente tem perspectivas de capacitação técnica. Ah, tá. Discussões sobre qualificação em mestrado, doutorado, liberação, como você está dizendo. Isso. Que assim, é uma perspectiva muito parecida com a da prefeitura. Você tem que analisar qual é o interesse do serviço. Tá. Não pode ser só particularmente interesse do servidor. Entendi. Senão a situação fica cômoda. Então tem que ter uma conciliação. Não existe uma política de Não esforço. existe. E aí, assim, pensando nas perspectivas, que a gente tem que falar do que a gente tem de prático e de legal, que são os PCCVs da prefeitura, que podem ou não alterar, mas a gente espera que mantenha pelo menos o cerne dele, né? Que resolvam ali as readequações, os problemas que têm que ser resolvidos. Lá tem que ser criada uma comissão de gestão de carreiras. A mesma coisa tem que valer para o Instituto. Essa comissão de gestão de carreiras vai criar processos e protocolos para fazer todas essas avaliações de progressão, de capacitação, dentro das necessidades do Instituto. Então, no momento, não tem. Não, no momento a gente não tem nada, porque não existe essa comissão de gestão. Até porque não tem nem PCV. E André, a respeito de liberação, entra até próprio do Estatuto do Servidor de Família, a licença e interesse, que a administração avalia e afasta sem remuneração. Mas aí fica a critério de analisar se tem interesse, não é automático. Certo. Quando eu falei do programa, é uma proposta que algumas empresas têm, que libera com remuneração. Não, mas o Estatuto A prefeitura eu sei que não tem, né? Porque lá 22 e a anos... gente é vinculado. Estudei a gente não pode no meu horário de folga. Estudei no meu horário de folga. Teria que mudar o Estatuto. Então, eu não tive esse benefício. Bom, então, esse é o último slide, então a ideia era essa. Então, trazer toda aquela discussão que a gente iniciou há algumas semanas, com uma comissão montada por servidores da Pauliprev, por membros do Conselho Administrativo e Fiscal, né? Após várias reuniões, a gente trouxe uma primeira, a Nívia apresentou, tinha algumas complementações que foram sugeridas, e a principal talvez era a progressão, até porque realmente ela gera um impacto ali, às vezes não perceptível, mas usando uma hipótese bem assim, colocando o limite máximo que seria possível de gasto, e projetando para quase 10 anos à frente, administrativamente a gente não teria uma variação relevante, ainda assim mantendo constante o limite de 2%. Silene, só uma coisa, quando se pensou, tem a ver com essa questão da alteração, na questão vertical, só pode ter os adicionais, pensa, se for função, afim com que o cara trabalha também. Então não adianta ele fazer
ou qualquer curso universitário, ou qualquer pós-graduação em História da Arte, isso não tem nada a ver, entendeu? Entendi. Aí ele não recebe. Já teve essa discussão por longo tempo. Eu acho que assim, a apresentação era essa, não sei se a nível, se o mas falou, não sei se a nível o Edu quer complementar, que até que vocês fizeram parte e tal. Eu quero então fazer a colocação de que aquilo que nós nos comprometemos a fazer quando nós formamos a comissão é que nós iríamos adequar ao CCV lá da prefeitura e instituir ele lá na Polipec. E a discussão que nós tivemos uma discussão até de ligação da calorosa, né, Gustavo? Eu sou calorosa. E que a gente, então, acabou que nós chegamos a esse ponto, né? Esse ponto, esse aí está redondinho para mim, eu não tenho nada contra ser dessa forma e ser esse plano. Para mim está aprovado, já estou no voto favorável. Eu não voto, mas fazendo parte dessa comissão, tendo conhecimento dos dois PCCVs da prefeitura e esse do Instituto, eu não vejo problema algum de ser aprovado essa possibilidade, não vejo problema nenhum. Eu entendo que vai estar contemplando a grande maioria dos servidores nos segmentos onde de fato carece de uma atenção especial, que é a parte do comitê, que é a parte de licitação, alguns ajustes salariais necessários, muito embora o Conselho tenha deliberado lá no passado que não haveria essa equiparação entre o salário da prefeitura e com o da autarquia, mas eu não tenho problema nenhum de reconsiderar um posicionamento meu lá de 2 anos atrás e achar que sendo oportuno essa equiparação salarial agora. Nem tinha o PCCV naquela época. Não. E eu vou fazer a pergunta de novo. O PCCV vai estar? Ele está vigente. Ele está vigente? Ele vai continuar vigente? Ele está rodando na prefeitura de maneira financeira, com todos os reflexos de 13º, férias, pagamento mensal desde o mês 7 do ano passado. O PCCV ele está ativo e em plena atividade. Certo. Então essa discussão que ele vai cair, não procede. Essa discussão ela tem desde o dia seguinte da sua implantação. Essa discussão mas não dá para dizer que vai cair, né? Isso vai além das paredes do Instituto, além da nossa vontade. Lembrando, só uma observação, gente, que essa é uma apresentação que a gente fez para a deliberação. Tomei cuidado de mandar antecipadamente para a deliberação, para que todo mundo tivesse tempo para avaliar. Isso não sai daqui e vigora amanhã. Isso aí vai ser gerado um projeto de lei que vai ser apresentado para o Executivo, que vai fazer todas as avaliações com o impacto nosso, o impacto de lá, para depois vir para a Câmara para votação. Isso é uma lei. É uma lei complementar a 3570 para adequação de todas essas situações que, dicas de passagem, nós já estamos com certo atraso, porque lá era previsto 12 meses que venceram com muito boa vontade em maio. Tá? Eu também não posso deixar passar, não posso deixar de comentar. É um assunto que está fervendo em todos os cantos da cidade, com relação ao índice de despesa com o pessoal da folha de pagamento, que ele está, sim, 54,68%. Então, hipótese que essa 51, situação... então não existe. Não. Hipótese que essa situação seja deliberada e aprovada pelo Conselho, eu, sinceramente, não sei como essa proposta vai ser recepcionada na Prefeitura, tá? Porque algumas secretarias pedem contratação de reposição. Se não for Secretaria de Saúde e Educação, não tem autorização. A gente não tem fôlego para a gente contratar um funcionário sequer, tá? Então, eu vejo assim com muito cuidado, com muita cautela, que se protocole esse pedido. Assim, Paulínia, cada dia é uma história, né, gente? Então, a gente já tinha combinado, vou citar o nome com o Nicolas, que a gente pegaria as informações financeiras da Prefeitura com as informações que eles tinham, para que nós queremos mandar protocolar pronto para a Prefeitura da melhor maneira possível, com o nosso impacto, inclusive com os cálculos de impacto na folha da Prefeitura, porque nós impactamos lá, para demonstrar a viabilidade que a coisa não caia no marasmo como tantas outras têm acontecido. E o Nicolas hoje saiu. Ontem, né? Não só ele com mais 8. Então, assim, essas mudanças justamente que por conta do percentual 54, 51.
Então essas mudanças que acontecem também nos pegam de surpresa. E agora sim, a gente delibera, aprova, trabalha e começa todo aquele trabalho de redação. Tem a redação do texto ainda, tem toda uma coisa. É por isso que quanto mais tempo demora, mais tempo. Bom, então, Hoje, depois da apresentação, está faltando... gente, a Aliette está perguntando, não está nem dando para ouvir o que ela está perguntando. Hoje veio para apresentação e teve uma página aí que dá para entender diferente, foi falado para colocar igual da prefeitura. Tendo essa questão ainda em aberto, como fica? Qual que é a sugestão de vocês? Não sei. É assim, eu entendi. Eu já entendi, a readequação. Não, essa é a menção. Não, você está falando da primeira página de readequação dos Que estava valores? meio apagadinho. Não, mas aquilo... 31 fala que o valor possa ser 10, 20, 30. Não, mas aquilo, na verdade... Projeção, viu? É que isso foi uma projeção. Só para eles mostrarem até que ponto poderia chegar. Isso. Mas ainda vai ter a redação do texto. E na redação vai Ele ser... projetou por absurdo. Todo mundo concordado. Não, foi aquela fala não, mas eu entendi. Não, mas Foi aquela fala para não dar essa interpretação. Isso, não, a gente pega... isso É que na verdade é só para mostrar qual que foi o cálculo que foi usado. Mas o que foi colocado é exatamente o que está na lei da prefeitura, sem nenhuma coisa a mais. É exatamente o que está previsto. Então, mas eu entendi que tem que acrescentar, gente. Não, só mudar a forma. Tem que acrescentar, é isso? Isso. Mudar a forma que está escrito para entendimento, mas tranquilo. Bom, em virtude da apresentação, das inúmeras discussões que já foram feitas em cima desse assunto e de estar atrasado com esse tempo, vou colocar para o Conselho se nós podemos deliberar, uma vez que o material foi enviado anteriormente para análise, foi agora amplamente discutido, tirado as dúvidas, né, esmiuçado, tudo isso. Podemos colocar em deliberação se aprova ou se não aprova esse projeto, esse plano de cargos e carreira dos funcionários agora? Sim. Posso agora? Então eu vou colocar em deliberação se o Conselho acata esse PCCB dos funcionários do Instituto, lembrando, ressaltando, frisando, deixando claro que ainda vai para a redação do texto. Quando o texto estiver pronto, que estiver tudo pronto de volta, que não seja em reunião, mas que o material passe por nós, para que a gente leia, confira, se for necessário, vem de novo. Se for necessário, a gente pauta, mas só para a gente caminhar com isso, tá? Deixando muito claro isso, que não está batendo martelo e não vai mais se tocar nisso, eles vão tocar agora. Não, nós vamos continuar participando de todo o processo de acompanhamento, tudo bem? Você fiscal especializado. Então tá bom, então eu vou colocar em votação. Peraí, Sandra, eu acho que a maneira que você colocou, na verdade, o que nós vamos deliberar depois desse estudo é se o nosso PCCB vai ser feito com base na inclusão dos funcionários no PCCB da prefeitura. Não, vai fazer o PCCB Vai fazer, nós vamos deliberar o que foi apresentado. Não, gente, ela tá certa. Ela tá certa. É que é a forma. Não é, o que ela tá querendo dizer é a forma. O PCCB do Instituto será vinculado ao PCCB da prefeitura. Vai ser igual. A redação, a readequação salarial vai ser baseado no PCCB da prefeitura, porém baseado na 3570. É porque assim, o PCCB da prefeitura é uma lei específica e que a nossa 3570 fala que a gente segue aquele critério até que se crie o PCCB. Nós temos 1 ano para criar o PCCB. Então, qual que é a perspectiva? Com essa transparência, né, e essa vinculação ao PCCB da prefeitura, cria-se uma lei própria complementar a 3570 com esses moldes da apresentação que foi feita. Baseado no PCCB da prefeitura. Mesmo tipo de progressão, mesmo enquadramento de valores que foi apresentado, com as funções gratificadas, que embora não estejam lá na 65 e nem na 66, no nosso caso seria a 66, que é do quadro geral, mas que tem a previsão nas leis especificamente da área de saúde enquanto gratificadas.
certo? É basicamente. Ficou claro? Legal. E ponderação dos salários É. na realidade da prefeitura. Isso. Exatamente. Assim, é trazer isonomia. Eu só preciso deixar claro também uma coisa que eu perguntei para o Bruno na nossa última reunião, na penúltima, não lembro. Porque inicialmente o Bruno tinha feito uma apresentação de um PCCV que deu todo o estresse, toda a discussão e tal. E eu pedi para você, inclusive, falar, e acho que você esqueceu, da diferença de um para o outro. Lembra que eu pedi na última reunião, que era para você? Na penúltima. Foi na penúltima que eu não lembro se não. Então foi. Lembra, Bruno, que eu te pedi? Acho que eu lembro uma comparação. Uma né? comparação. E assim, o que o Bruno passou para a gente na penúltima reunião da comissão é que nesses moldes, dessa forma, igualando com o PCCV da prefeitura, o custo para o Instituto é maior do que o PCCV que eles apresentaram, tá? Só para deixar isso claro, porque depois pode chegar em casa e lembrar, nossa, mas qual será que foi mais viável? Então, só para Esse é mais parecido com o que a Nívia apresentou aquele dia? Esse daqui é a continuação do que a Nívia apresentou. Do que a Nívia já tinha feito a apresentação, não houve mudança. Até para diferenciar, né? Como a gente adequou exatamente com a prefeitura, a gente não propôs nada, né? Então, no caso, quando a gente fez uma proposta inicial, em relação à adequação, na verdade não foi nem adequação, mas uma mudança nos valores, se olhar só aquilo, realmente, esse atual era um pouco maior. Só que como a gente tinha funções gratificadas a mais, tinha algumas outras remunerações, valores maiores, né? Quando você soma, na verdade, se você somar o pacote com essas FGs, aí aquele ficava maior. Aí a gente foi cortando, né, e foi fazendo as discussões. Mas realmente, olhando só a adequação cargo, aqui está um pouco maior. Como a gente não tem nenhuma função gratificada, poucas e pequenos valores, o valor ainda é bem baixo. Posso colocar em votação, gente? Nara? Não, sou sim. Favorável? Favorável. Atrair? Sim. Silêncio? Edson? Totalmente favorável, levando em consideração todos os gastos que teve durante todo esse percurso, tudo mais. Acho que teve que dar uma distância pro... A apresentação foi bem clara, né? Então, totalmente favorável. Eu acho que os funcionários da Polipédia estão em estágio probatório, mas a gente tem que dar a eles a possibilidade de evolução já para que eles ainda mais se empenham para resolver todos os problemas que nós temos aqui, já estão sendo resolvidos e é merecido essa equiparação com o salário da polícia. E legal, né? Eu acho que o funcionário tem que trabalhar feliz. Eu também E a acho. gente tem um time que eu acho que se a gente não confiar, muda. Então a gente tem que favorecer, colocar um ambiente favorável para que eles trabalhem, Confiabilidade. se desdobrem e ofereçam sempre um resultado para a gente. Então eu concordo, sim, eu acho que tem. Eu concordo porque a valorização é a chave de tudo. A valorização vai fazer com que eles tenham sempre o empenho máximo e continuem com a gente. Não vá buscar outros horizontes. Aprovo também. Então, por unanimidade, esse plano apresentado por você maestralmente, Bruno, parabéns mais uma vez, está aprovado, tá bom? Obrigada. Eu ia pedir desculpa pelas inúmeras perguntas, mas eu acho que essa era a função da reunião, principalmente no meu caso, que estou começando a conhecer agora. Então eu me senti bem à vontade para fazer as perguntas. E a gente também teve cuidado de fazer várias reuniões fora daqui, com várias pessoas, por várias vezes. Tivemos 5 reuniões, então na verdade foi algo que a gente discutiu várias vezes, acho que deu para amadurecer bem, e acho que é isso. Certo. Gente, o item 4 da pauta é uma devolutiva dos encaminhamentos dado após a realização do censo. Eu vou pedir autorização do Conselho para adiar esse assunto para a próxima reunião, em virtude de que o André trouxe informação. Agora que na próxima ele vai ter maiores informações e mais detalhamento, a explicação, a explanação será mais rica de detalhes. Então eu queria pedir, vai ficar
vai falar um pouquinho agora, vai faltar informação que ele vai trazer na próxima reunião, então vai acabar ficando repetitivo. Então eu peço autorização do conselho para passar para a próxima reunião. Então nós temos já duas pautas. 2 assuntos, então. Já a pauta da próxima reunião está pronta. Quase. Nós temos outras coisas para pautar. Tá bom. Porque tem o o censo que vai ter. A aprovação da ata, que já é fixa. Já tem 3. Tem o caso do Edu e para julho também, já vou antecipar, a gente vai ter uma apresentação da FIP, enquanto compensação previdenciária, faz parte do contrato do programa. O próprio professor ali que vai vir apresentar, mas isso é a pauta que a gente vai tratar depois. Eu vou pedindo as pautas do grupo para que vocês deliberem, para não ficar uma pauta muito extensa. Porque algumas pautas independentes também extensas. De hoje. Mas se for alguma dúvida, gente, assim, vocês todos têm meus contatos. Qualquer dúvida, qualquer informação adicional, me procurem à disposição. Se eu continuar na Então, nada mais tendo a discutir da pauta dessa noite, encerramos a reunião dos conselhos administrativos e fiscal. Muito obrigada a todos, uma boa noite.